Vamos então começar a resolução do conjunto de exercícios pelo exercício número 1 este exercício vai tratar, no fundo, de uma análise de grandezas, não é? As suas unidades de medida e relação entre elas. Portanto, antes de resolver este problema, eu sugeri que vissem, se não viram, o vídeo da tarefa número 9, onde é explicado com algum detalhe alguns conceitos necessários para começarmos a entender a questão das razões e das proporções, certo? Portanto, admitindo que já viram esse vídeo, vamos passar então à resolução. Indica as situações em que existe proporcionalidade. Vamos analisar a linha a linha. No caso da linha A, nós temos aqui duas grandezas, a idade do Pedro e a sua altura. Portanto, a idade e a altura. Ora bem, como nós sabemos, portanto, temos que sempre pensar, quando estamos a fazer a relação de duas grandezas, temos que pensar quais são as grandezas. Neste caso, a idade é a primeira grandeza, que é medida em quê? Em anos, não é? E a altura do Pedro, que normalmente será em metros ou em centímetros se for um bebê, não? Mas pronto, será em metros. Portanto, como nós sabemos, e portanto a pergunta que se põe é a seguinte: estas grandezas são diretamente proporcionais? Isto é, a idade é diretamente proporcional à altura e a altura é diretamente proporcional à idade? Serão? Ora bem, temos que pensar, não é? O ciclo de crescimento humano decorre desde quando nascemos, não é? Desde quando nascemos. Para já, quando nascemos, não é? Se nós não entrarmos em linha de conta com o período pré-natal, a nossa altura não começa do zero. Não é? Quando nós nascemos já temos uns centímetros, não é? Portanto, começa por aí. Logo, só pensando nesse aspecto, nós verificamos que é uma reta que quando o tempo é igual a zero, isto é, o tempo de vida é igual a zero, nós já temos, por exemplo, 50 ou 60 centímetros. Portanto, não passa pela origem. Portanto, vemos logo que não existe proporcionalidade entre as duas grandezas. Ora, vamos analisar aqui. Temos aqui os diversos estágios de etapas de desenvolvimento humano e quando uma pessoa nasce já tem uma determinada altura. Portanto, vemos que o gráfico não passa pela origem, não é? Depois tem um crescimento que não é diretamente proporcional. Há períodos em que se cresce mais, outros períodos que se cresce menos. E há quem diga que depois, a partir de uma determinada altura, que é o meu caso, nós começamos a diminuir um bocado a altura, menos 1 centímetro ou 1,5 cm, eventualmente 2. Não é? Portanto, não existe proporcionalidade entre o aumento do número de anos e a altura. Portanto, são grandezas que não são diretamente proporcionais. Portanto, temos que fazer uma análise deste tipo. Isto aqui não é, na matemática não é fixar, é perceber as questões. Portanto, na linha B, nós queremos fazer uma relação entre a área do quadrado e o comprimento do respectivo lado. Nós sabemos que a área do quadrado é igual a lado vezes lado, ou seja, lado ao quadrado. No fundo, nós queremos analisar a razão, isto é, o quociente entre a área e o lado, à medida que variamos uma ou outra, não interessa. Vamos supor que o lado é igual a 1 metro. A área é 1 vezes 1 ao quadrado. Se for 2, é 2 vezes 2 é 4. Se for 3, é 9. Agora vamos fazer a razão entre a área e o lado. Se fizermos a razão, temos aqui a área é igual a 1, a dividir por 1 dá 1. A área é igual a 4, a dividir por 2 dá 2. A área é igual a 9, a dividir por 3 dá 3. As razões são constantes? Claro que não. Nós estamos a ver que as razões não são constantes. Para o lado 1 é 1, para o lado 2 é 2, para o lado 3 é 3. Portanto, a área do quadrado não é diretamente proporcional ao seu lado, porque para ser, as razões tinham que ser constantes. Mas vamos analisar em termos gerais. Nós sabemos que a área é igual a L ao quadrado. Se nós pretendemos a razão entre a área e o L ao quadrado, vamos substituir nesta fração o A por quê? Por L ao quadrado. Fica L ao quadrado a dividir por L. Simplificamos o 2 com o 2, isto é uma fração que se pode simplificar, e a razão vai ser igual a L. Este L o quê? É uma constante? É um número? Se fosse um número, era diretamente proporcional. Mas não. O L é um lado que pode variar. Então, se pode variar, significa que não é constante. Não sendo constante, não são diretamente proporcionais. Estão a entender? Vamos analisar e vamos nos habituar, quando fazemos uma análise de duas grandezas, analisá-las graficamente. Não é? E o que é que nós vamos verificar? Vamos utilizar o GeoGebra, que é um software dinâmico que vocês conhecem, que eu utilizo aqui na matemática, que acho que é fundamental para se perceber, e vocês vão chegar à conclusão que, eu vou mostrar-vos a seguir, que a relação entre o comprimento do lado de um quadrado e a respectiva área não é linear. Portanto, esta curva isto é uma linha que é curva, não é direita, certo?
vamos passar ao GeoGebra e vamos analisá-la dinamicamente. Vamos então ver a relação entre a área do quadrado e o seu lado. Portanto, se tivermos um lado igual a uma unidade de comprimento, né? Por exemplo, 1 metro, a sua área é 1 ao quadrado, é 1. Se for 2, já passa a ser 4. Vai aumentando o quadrado, estás a ver aqui ao lado? 3 é 9. Né? 4, já 4 vezes 4, 16. Já está a aproximar-se ali do 20. 5, 25. 6, por aí fora até 10. Portanto, um quadrado com lado 10 tem 100 unidades de área. Como tu vês, estão aqui marcados os pontos que relacionam o lado, né, que está aqui na horizontal, em unidades de comprimento, e esta grandeza que é a área, medida na vertical em unidades de área. Se reparares, isto não é uma reta. Isto, mais para a frente vais aprender, isto é uma parábola. Portanto, é uma curvazinha, que faz aqui uma curva, e depois ela é simétrica relativamente a este eixo. Ela vai para este lado aqui, vai para cima. Exatamente igual. O eixo dos y é o eixo de simetria desta parábola. Mais à frente virás perceber isso. Portanto, vamos animar isso, né? E verificas que o ponto vai andando. Neste caso vai descendo. À medida que diminui o lado, né? O lado diminui, a área também diminui. Portanto, o que é que nós podemos concluir aqui? Se fosse uma grandezas com relação diretamente proporcionais, quando aumentavas uma, a outra aumentava na mesma proporção. Repara uma coisa, se tivermos um quadrado com lado de 5 unidades de comprimento, vamos supor 5 metros, ele vai ter uma área de 25. Este é 5 ao quadrado, 5 vezes 5 dá 25. Se nós duplicarmos o lado para 10, né, se fossem diretamente proporcionais, qual seria a área? Deveria ser o dobro da anterior. Se nós tínhamos 25, passaríamos a ter 50. Mas não. Temos 10, já temos uma área de 10 ao quadrado. Como tu vês, isto não é uma relação diretamente proporcional. Isto é, quando nós duplicamos o lado do quadrado, a área não duplica. Ela aumenta mais do que isso. Certo? Porque ela devia passar de 25, se fosse diretamente proporcional, para 25. De 25 para 50, aliás. E não, passou de 25 para 100. Certo? Porquê? Porque a relação entre o lado e a área não é diretamente proporcional. Correto? Agora, vamos analisar a linha C. A linha C diz-nos o seguinte. Analisar o número de quilómetros a percorrer por um automóvel e a velocidade desse automóvel sendo essa velocidade constante. Ora bem, este problema aqui, quanto a mim, o enunciado não está muito bem explícito, não é? Não está de acordo com a solução. Porque a solução diz que as grandezas são diretamente proporcionais. E da maneira que está explicado, está colocado o enunciado, não é assim. E vamos já ver porque é que não é assim. Ora bem, nós aqui temos uma questão. Temos um número de quilómetros que a viatura faz e admitimos uma viatura que anda a velocidade constante. E o tempo de corrido. Não é? Portanto, nós vamos fazer dois tipos de comparação. Vamos comparar o espaço percorrido e o tempo decorrido. Nesta situação, as duas grandezas, se compararmos o espaço decorrido, e vamos ver isto dinamicamente no GeoGebra, que vocês vão perceber muito melhor à frente, se compararmos o espaço percorrido e o espaço decorrido e o tempo decorrido, são diretamente proporcionais. Mas se compararmos o espaço percorrido pela velocidade constante, a velocidade que é constante, aí já não são diretamente proporcionais. Não é? Ora bem, no fundo, nós aqui temos duas razões que vamos analisar. A primeira razão é o quociente entre o espaço e o tempo, isto é, o espaço em quilómetros e o tempo em horas, dividindo quilómetros por hora, vamos obter uma razão que é quilómetros por hora. Ora, quilómetros por hora é a velocidade. Quando nós dissemos, o meu carro andou a 100 km por hora, é uma velocidade. Quilómetros, espaço sobre tempo. Espaço sobre tempo. A razão 2 é diferente. Nós vamos analisar a razão entre o espaço percorrido e a velocidade constante. Eu fiz uma viagem e andei a uma velocidade média, esta velocidade constante, 100 km por hora. Nós vamos dividir o espaço, quilómetros, por quilómetros por hora. Dividir quilómetros por quilómetros por hora é a mesma coisa que multiplicar quilómetros, isto é como seja uma fração. Transformamos esta multiplicação numa fração, esta divisão numa multiplicação, invertemos os termos, fica h sobre quilómetros. Corta quilómetros com quilómetros, fica h. Portanto, enquanto na razão 1 nós obtemos uma velocidade,
Não é? E no nosso caso a velocidade é constante, portanto vai ser um número, não é variável. Na razão 2 nós vamos obter horas, tempo. O tempo é constante? Claro que não. Como é que é tempo constante? Nós começamos uma viagem, fazemos 100 km, demoramos 1 hora, à velocidade média. Se for 200 km, demoramos 2 horas. Portanto, aqui não há proporcionalidade. Aqui sim, aqui não. Vamos então ver no GeoGebra à frente, mas para já deixo-vos aqui esta indicação. Portanto, vocês mais à frente vão dar na física, ou na cinemática, penso eu que é aí, o conceito de espaço e tempo. Portanto, o espaço percorrido é igual à velocidade vezes o tempo, não é? Vamos já perceber melhor isto à frente. E depois volto aqui antes de ver o GeoGebra. Vamos ver o GeoGebra e depois voltamos aqui. Vamos então ver a proporcionalidade que existe entre o espaço percorrido por um automóvel, a velocidade constante e o tempo gasto para percorrer. Portanto, aí é a única hipótese, que é a única relação entre as grandezas onde são diretamente proporcionais. Por exemplo, se o carro desloca-se, por exemplo, a 100 km por hora, se andar 1 hora, ele vai andar 100 km, né? Cá está. Se andar mais 1 hora, 2 horas, já anda 200. 3 horas, 300. Vai aumentando. É proporcional. 4 horas, 400, para aí fora. 15 horas, anda 1500 km. Portanto, é reta, estás a ver que a reta passa pela origem, portanto, significa que existe uma proporcionalidade direta entre o tempo de percurso e o espaço percorrido, neste caso os quilómetros que a viatura andou. Porquê? Porque a viatura está a andar a uma velocidade constante. Entender? Vamos analisar isto dinamicamente, portanto, e ele anda, à medida que vai andando a viatura, é sempre proporcional ao tempo gasto. 8 horas, 800 km, 9 horas, 12 horas, 1200 km. Porquê? Porque 1200, por exemplo, aqui, quando anda ao fim de 12 horas anda a 1200 km, porquê que andou 1200? Porque andou 12 horas a 100 km por hora. 12 vezes 100 dá 1200. Correto? Portanto, voltando atrás, vocês agora vão entender muito melhor. Se a velocidade do automóvel for 100 km por hora, e se nós andarmos 1 hora, quantos quilómetros é que a viatura vai percorrer? Cá está. Velocidade, que é 100, vezes o tempo, que é 1 hora, vamos obter 100 km. Porquê? Estamos a multiplicar, atenção que as unidades são como os números. Estamos a multiplicar km por hora, que é a velocidade, por vezes hora. Corta a hora com hora, fica quilómetros, que é o espaço. O espaço é medido em quilómetros. Portanto, as medidas têm que ser congruentes, não é? Se a velocidade se mantiver, que é constante, mas se nós estivermos a percorrermos 2 horas, quantos quilómetros é que vamos fazer? Vamos fazer o dobro. Portanto, existe proporcionalidade. Cá está a reta, não é? Como nós vimos. Na outra razão já não existe. Portanto, o que é que podemos concluir? Podemos aqui concluir que, resumindo aqui no quadro, que é o conceito de tudo que nós vimos, se tivermos uma velocidade constante, 100 km por hora, se andarmos 1 hora, a viatura vai andar 100 km, 2 horas, 200, 3, 300. Vamos fazer a razão 2, isto é, o espaço sobre a velocidade. O espaço, 100 sobre a velocidade, que é constante, é 1. O espaço, que é 200 sobre 100, dá 2. Espaço, que é 300 sobre a velocidade, 3. Estão a ver que isto não é diretamente proporcional. Cá está, a razão 2 não é diretamente proporcional. A razão 1, sim. Portanto, se passarmos o tempo para o primeiro membro, para o denominador do primeiro membro, nós vamos ter espaço sobre o tempo é igual a velocidade. Ora, a velocidade, como é constante, é um número, não varia, é diretamente proporcional, correto? Porque o quociente é sempre 100, que é a velocidade. Entenderam? Vamos então agora ver a análise da questão D. O preço a pagar e o correspondente número de quilogramas de laranjas. Portanto, quais são as grandezas que nós estamos a analisar neste caso? Temos sempre que pensar. Estamos a ver a relação entre o preço a pagar, não é? O preço pago ou a pagar, e o peso de laranjas adquiridas. Não é? O preço a pagar e os quilos de laranjas. Portanto, se nós comprarmos 1 quilo, por exemplo, a 1,5€, temos 1,5€. 2 quilos, 3. 3 quilos, 4,5€. Se fizermos a razão entre o preço pago e os quilos, nós vamos ter sempre uma razão constante. E essa razão constante qual é igual a quê? É igual exatamente ao preço por quilo da laranja, que nós multiplicamos antes. Não é? Portanto, são grandezas diretamente proporcionais. Vamos ver isto no GeoGebra, que é muito mais fácil de entender. Neste caso, vamos ver a relação entre o preço pago pelas laranjas e o peso respectivo. Portanto, se comprarmos se o quilo das laranjas for, por exemplo, 1,5€, não é?
Se compramos 1 kg, vamos pagar 1,5€. 2 kg vai ser o dobro, 3 euros, por aí fora. Portanto, esta é a reta que define, vamos marcar aqui os pontos, é a reta que define a variação do preço pago relativamente ao peso, o peso na horizontal em quilos, o preço em euros na vertical. Mas se aumentarmos o preço, vamos imaginar que vamos aumentar o preço da laranja, em vez de ser 1,5€, passa a ser 1,60€. Repara que a reta já é outra, já fica mais vertical. E se continuarmos a aumentar, na mesma, portanto vai aumentando. Vamos supor que ela aumenta mais. À medida que aumentamos, a reta vai subindo, certo? Portanto, esta é a reta vermelha que está aqui, para a relação entre o preço da laranja a 2€ e o preço pago. Não é? Por exemplo, se comprarmos 10 kg de laranja a 2€, quanto é que vamos pagar? 10 vezes 2, 20. Cá está 20€. Para 10 kg, este ponto define ali 20€. Portanto, se vamos imaginar que reduzimos o peso para metade, para 5, não é? Quanto é que é? Para 5 já vamos pagar 10€, metade. Então, são grandezas, a relação é diretamente proporcional. Porquê? Porque reduzindo uma para metade, a outra também reduz. Reduzimos 20€ para 10 e reduzimos o peso de 10 kg para 5. Portanto, são diretamente proporcionais. Correto? Portanto, visto o GeoGebra, aqui tem o resumo das tais quatro linhas que representam a proporcional direta consoante a variação do preço por quilo da laranja. Vamos à linha E, que diz o seguinte: analisar as grandezas, o perímetro e o correspondente lado do quadrado. Vamos fazer uma análise do tipo da área, mas neste caso correspondente ao perímetro. Nós sabemos que o perímetro do quadrado é a soma dos comprimentos dos seus 4 lados. Isto é L mais L mais L mais L, ou seja, 4L. Temos 4 parcelas iguais a L, é 4L. O que nos estão a perguntar é se o quociente 4L sobre L é diretamente proporcional ou não. Antes de fazer qualquer análise, vocês se virem aqui em termos gerais 4L sobre L, se o perímetro é igual a 4L e que nós queremos analisar a razão perímetro sobre L, se substituirmos o perímetro por 4L, nós vamos ter uma fração que é 4L sobre L. Simplificamos o L com o L, o que é que nós ficamos? Ficamos com 4. 4 é variável? Não, é uma constante. Então já estamos a ver aqui que a razão entre o perímetro e o lado vai ser uma proporcionalidade direta. Porquê? Porque a razão é sempre constante, é igual a 4. Ora, vamos analisar agora em pormenor. Se tivermos um lado igual a 1 metro, o perímetro é 4 vezes 1, 4. Se tivermos 2, é 4 vezes 2, 8. Se tivermos 3, 4 vezes 3, 12. Agora vamos dividir o perímetro, que é o que nós queremos, pelo lado. 4 dividido por 1 dá 4. 8 dividido por 2 dá 4. 12 dividido por 3 dá 4. Então nós temos a mesma constante, são constantes. E não poderia deixar de ser. Nós já tínhamos confirmado aqui. Se são constantes, são grandezas diretamente proporcionais. Vamos analisar isto no GeoGebra dinamicamente, que é mais fácil. Vamos então ver a relação entre o perímetro de um quadrado e o seu lado. Se tivermos um quadrado com um lado igual a uma unidade de comprimento, qual é o seu perímetro? É 4 vezes esse perímetro. Portanto, passa a ser 4. Cá está 4 unidades de comprimento. Se aumentarmos para 2, vamos ter 2 mais 2 mais 2, vamos ter uma soma de 4 parcelas iguais a 2, ou seja, vamos ter um perímetro de 8. Se for 3, já temos 12, por aí fora até, por exemplo, até 5 temos 20. O que é que nós podemos então concluir? Que a relação entre, temos aqui os perímetros para estes valores de lado, igual a unidade, 2, 3, 4 e 5. O que é que nós concluímos? Concluímos que a relação entre o perímetro, entre o lado do perímetro, entre o lado do quadrado e o perímetro do quadrado é diretamente proporcional. Porquê? Porque existe uma razão constante entre o perímetro e o lado, não é? Vamos dividir, por exemplo, 20 por 5, que é o lado, obtemos uma razão 4. Se for 16, que é o perímetro, a dividir pelo lado, que é 4, continuamos a ter uma razão, um quociente igual a 4, não é? A mesma coisa, 12 a dividir por 3 dá 4. 8 a dividir por 2 dá 4.
4 a dividir por 1 dá 4. Cá está. É constante de proporcionalidade. Correto? Vamos então resolver a linha F, que é a última. E no fundo, nesta linha, pedem-nos para analisar duas grandezas: o número de cromos vendidos em saquetas de 5 cromos e o respectivo preço a pagar. Ora bem, quais são as grandezas que nós vamos analisar? Temos que sempre pensar: número de cromos em saquetas de 5 e preço a pagar. Portanto, aqui temos duas possíveis análises. Se quisermos analisar o número de saquetas, preço a pagar, ou o número de cromos, preço a pagar. O número de cromos será o número de saquetas vezes 5. Vamos analisar as duas hipóteses. Neste caso, queremos a razão entre o número de cromos e preço a pagar, admitindo que a saqueta custa 1 euro. Se tivermos uma saqueta, nós vamos ter 1 vezes 1 euro, 2 saquetas 2 euros, 3 saquetas 3 euros. E quantidade de cromos? Uma saqueta vezes 5 dá 5, 2 saquetas vezes 5 dá 10, 3 saquetas vezes 5 dá 15. Vamos ver a razão entre o número de cromos e preço a pagar. Portanto, nesta razão aqui, nós temos a razão entre a quantidade de cromos e o preço pago, né? Ou seja, temos a quantidade de cromos por quantidade em saqueta, né? Dá-nos a quantidade por saqueta, no fundo, 5 cromos. Enquanto neste caso aqui, nós temos o custo unitário por saqueta, né? Temos o custo total, dividido pelo número de saquetas, dá o custo unitário por saqueta, que é 1 euro, exatamente, né? Vamos ver este problema em termos de GeoGebra. E no GeoGebra vamos analisar as duas variações, as duas razões. A primeira razão, que dá o número de saquetas relativamente ao preço a pagar, são estas três retas, e esta a verde, a razão entre a razão entre o número de cromos e preço a pagar. Vamos fazer a variar, e além disso temos 3 em cada uma, fizemos variar o preço da saqueta desde 1 euro até 1,5 euro, para nós vermos exatamente a variação, não é? Vamos ver isto dinamicamente. Vamos então ver a relação das grandezas, número de cromos vendidos e respectivo custo. Não é? Se nós, portanto, por exemplo, comprarmos uma saqueta que tem 5, não é? E se considerarmos que o preço de cada saqueta é, por exemplo, 1 euro, que é este cursor aqui de baixo, nós temos uma saqueta igual a 1 euro, certo? Se tivermos... e agora, se quisermos analisar esta reta vermelha, é a relação entre o preço do número de saquetas e o custo desta saqueta. A reta azul é a relação, portanto é este o problema, mas é a relação entre o número de cromos e o mesmo preço. Porque se repararem aqui, quando nós temos uma saqueta, nós vamos ter 5 cromos. Porque isso é o dado do problema. Uma saqueta tem 5 cromos. Reparem que a relação entre o preço, que é de 1 euro, que é uma saqueta, para o número de cromos, já é esta reta, não é? Cá está. Vamos supor que agora aumentamos o número de saquetas para 2. Vamos ter 2 saquetas, 2 euros, porque é 1 euro cada um. Quantos cromos é que vamos ter? Vamos ter 10 cromos para o mesmo preço, 2 euros, não é? Se for agora 3 saquetas, 3 euros, mas o número de cromos é 15. 3 vezes 5, 15. 4 saquetas, portanto consideramos aqui o intervalo de 1 a 4, temos 4 saquetas, 4 euros, o número de cromos é 20 cromos, que custam 4 euros, correto? Ora vamos traçar os pontos para ficarem marcados e para perceberem. Reparem, temos a relação de grandezas, número de saquetas versus custo, e aqui número de cromos versus custo. Vamos supor que agora variamos o preço da saqueta, por exemplo, para 1,5 euro, 1,25 euro, aliás. Reparem que as retas já mudam, não é? Subiram. Porquê? Porque o preço aumentou, não é? Portanto, é esta a relação relação preço, número de saquetas, e esta preço, relação número de cromos. Vamos supor que ainda continuamos a aumentar para 1,5 euro. Estão a ver a relação de pontos? São retas completamente diferentes, não é? Mas continua a ser, em qualquer um dos casos, existe uma proporcionalidade direta entre as duas grandezas, não é? Portanto, consideramos aqui em baixo os cromos ou as saquetas, tanto faz, por isso é que temos duas retas,
E na vertical consideramos o preço de custo da saqueta e, portanto, o que é que acontece? A razão vermelha dá-nos sempre a relação de preço, a razão entre o preço e o número de saquetas, isto é, dá-nos o custo por saqueta, não é? Enquanto a azul faz-nos a relação do custo, do preço, pelo número de cromos, isto é, dá-nos o preço por cromo, não é? Correto? Vamos então resolver o exercício número 2, que no fundo vai tratar de uma análise da relação entre duas grandezas, cujos dados são dados em tabelas. Temos aqui, portanto, 4 tabelas, são 4 situações, e o que nos pedem é o seguinte: em cada uma das opções seguintes está uma tabela que relaciona os valores de duas grandezas, grandeza A e grandeza B. Qual das tabelas traduz uma relação de proporcionalidade direta entre as grandezas A e B? Ora bem, a questão é sempre a mesma. Portanto, neste caso, nós não podemos saber que tipo de grandeza é esta, que não está caracterizada, só temos os valores e, portanto, nem temos as unidades para poder. Não sabemos o que é, portanto, não podemos definir unidades. Mas podemos fazer uma análise dos dados. Podemos utilizar vários métodos. Um dos métodos que se pode utilizar quando nós fazemos a igualdade de duas razões, portanto uma proporção, é verificar se a razão é constante. 5 sobre 10 é igual a 10 sobre 20. Neste caso, claro que é. Mas temos outra maneira, que é aquela que vamos utilizar aqui. Vamos saber qual é o número que multiplicado por 5 dá 10. Verificamos que é o 2. Qual é o número que multiplicado por 5 dá 15? Verificamos que é o 3. Qual é o número que multiplicado por 5 dá 20? É o 4. Portanto, 2, 3, 4. E em baixo é a mesma coisa. Qual é o número que multiplicado por 10 dá 20? 2. Qual é o número que multiplicado por 10 dá 30? 3. Qual é o número que multiplicado por 10 dá 40? 4. Então, verificamos que para passarmos da razão 1 para a razão 2, multiplicamos o de cima e o de baixo pelo mesmo numerador. Portanto, elas são iguais. Para passarmos da razão 1 para a razão 3, multiplicamos pelo mesmo número, 3. Elas são iguais. Para passarmos da razão 1 para a razão 4, multiplicamos por 4. Então as grandezas A e B são diretamente proporcionais. E a prova está aqui. Se nós formos a ver a multiplicação, e se vocês quiserem calcular, dar ao trabalho de calcular 5 sobre 10, dá 1 meio, aqui também dá 1 meio, e aqui também dá um meio, e aqui também dá 1 meio. Não é? Portanto, 1 meio é igual em todos. Portanto, significa que a razão é constante. A constante se existe uma relação constante entre o conjunto de razões deste conjunto de dados, significa que a grandeza A e a grandeza B são diretamente proporcionais. Vamos analisar então as razões. 5 sobre 10 é igual a 5. Vamos simplificar os quocientes. 5 sobre 10 é divisível por 5. Portanto, 5 dividido por 5 dá 1, 10 dividido por 5 dá 2, 1,5. 10 sobre 20 podemos simplificar por 2. Dá 5 décimos. 5 décimos é o de cima, também dá 1,5. 15 30 avos. Podemos simplificar por 2, não dá, por 3. Por 3 dá 5 décimos. 5 décimos é este aqui de cima, também é 1,5. 20 40 avos. Podemos simplificar por 2, dá 10 20 avos. 10 20 avos é exatamente 1,5. Portanto, como nós vemos, as razões são todas iguais. Vamos então ver a relação destas duas grandezas no GeoGebra, para vermos dinamicamente. Relativamente à comparação das duas grandezas A e B, A segundo o eixo eixo, B segundo o eixo vertical, nós verificamos que visualmente ou graficamente que as duas grandezas são diretamente proporcionais. E são porquê? Porque todo o par de razão que existe entre estas duas grandezas, dados, estão sobre a mesma reta. Portanto, são diretamente proporcionais. A razão é constante. Agora vamos supor que um dos pontos não seria este ponto 1530, mas seria, por exemplo, o ponto 2030. Será que a razão entre destas duas grandezas seriam diretamente proporcionais? Já não seria. Basta haver um ponto na relação das duas grandezas para que elas não sejam diretamente proporcionais. Não é o caso, não. Este ponto está sobre a reta. Se estivesse fora, numa posição qualquer, não é? As grandezas não seriam diretamente proporcionais.
Para além disso, portanto, podemos ver que, no fundo, os pontos é o conjunto de coordenadas deste ponto. 5 é a abscissa, portanto, o A, 10 é o B. Neste caso aqui, temos o 10 no eixo horizontal, 10, e 20 no eixo vertical. No caso deste, temos 15 no eixo horizontal e temos 30 no eixo vertical. E neste caso aqui temos 20 no último, 20 no eixo horizontal e 40 no eixo vertical. Reparem que estes segmentos de reta são paralelos aos eixos. Os eixos fazem 90 graus, portanto, esta é uma paralela a este eixo vertical, esta também, e as outras são, as horizontais são paralelas ao eixo horizontal. Portanto, a segunda tabela, passamos à segunda tabela. Portanto, vamos fazer o mesmo raciocínio. Qual é o número multiplicado por 5 dá 10? 2. Qual é o número multiplicado por 5 dá 15? 3. Qual é o número multiplicado por 5 dá 20? É 4. Agora vamos fazer o mesmo raciocínio para baixo. Qual é o número multiplicado por 25? Dá 20. Atenção, nós passamos, enquanto aqui aumentamos o número, aqui diminuímos. Então o número que nós vamos multiplicar aqui tem que ser menor que a unidade, não é? Basta dividir 20 por 25, sabemos que é 0,8. Portanto, é 0,8 para passar deste 25 a 20. É 0,6 para passarmos de 25 a 15. E é 0,4 para passarmos de 25 a 10. Então, estamos a ver que para passarmos desta razão para esta, não existe um número comum, um fator comum. O de cima multiplica-se por 2, o de baixo é 0,8. Aqui multiplica-se por 3, o de baixo é 0,6. Aqui multiplica-se por 4, o de baixo é 0,4. Então significa que as grandezas A e B não são diretamente proporcionais. Porque se fossem, bastava multiplicar um por um determinado fator e obtemos o outro. Vamos fazer uma análise das razões. 5 sobre 25 podemos simplificar por 5, dá 1/5. 10 sobre 20, 10 20avos, corta-se o 0, dá 1,5. 15 avos é 1 unidade. 20 décimos é 2 sobre 1 é 2. Como verificamos, as razões são completamente diferentes. 1/5, 1,5, 1,5. Portanto, são diferentes, não existe não são diretamente proporcionais as grandezas. No GeoGebra vamos ver também dinamicamente esta, porque permite analisar com mais precisão. Mas verificamos que as grandezas não são proporcionais porque não estão, os pontos não pertencem a uma mesma reta que passe pela origem. Relativamente aos dados da tabela 2, o que é que nós verificamos? Verificamos que os 3 pontos estão sob uma mesma reta, mas não uma reta que passe pela origem. Qualquer reta que passe pela origem e por um dos pontos são retas diferentes, portanto são pontos que não são diretamente proporcionais. Para o ser, teriam que estar todos os pontos na mesma reta, mas essa reta passando pela origem. E o que é que se verifica neste caso? Verifica-se os 4 pontos, pertencem todos a uma reta, mas é uma reta que intercepta o eixo aqui neste ponto 30 e neste ponto 30. Portanto, mas não é uma reta que passa pela origem, portanto não é as grandezas não são diretamente proporcionais. Tabela 3, vamos fazer também o raciocínio do mesmo género. Qual o número que multiplicar por 5 dá 10? É 2. Aqui o 5 por 3 dá 15. O 5 por 4 dá 20. O de baixo também é uma redução, portanto um número menor que a unidade é 0,5. Aqui é 1/3 e aqui é 0,25. Portanto, se são diferentes, as grandezas não são diretamente proporcionais. Vamos analisar as razões. 5 sextos, 10 terços, 15 meios, 20 sobre 1,5. 1,5 é 15 décimos, ou seja, 20 a dividir por 15 décimos é a mesma coisa que 20 a multiplicar por 10 15avos. Simplificando, não é? Podemos dividir isto por 5 e ali por 5 dá 4 vezes 10, 40 sobre 3, dá 40 terços. Portanto, são razões todas diferentes. Também, portanto, significa que as grandezas não são diretamente proporcionais. O gráfico destas duas grandezas, A neste eixo horizontal, B no eixo vertical, verificamos que os pontos não estão sob uma mesma reta que passa pela origem. Portanto, cada um dos pontos define uma reta com a origem, mas são retas diferentes. Teriam que ser a mesma reta. Vamos ver no GeoGebra. Relativamente aos dados dados pela tabela 3, portanto, a relação de A com B, as variáveis A e B, nós verificamos que elas também não são diretamente proporcionais. Não são porque os pontos
conjunto de razões não pertence à mesma reta. 5, 6. Temos 5, 6, este ponto. Depois temos o ponto, a relação 10, 3, a razão 10, 3, 10, 3. Depois temos a razão 15, 2. E depois temos a razão 20, 1,5. Portanto, nós podemos concluir que, como os pontos não pertencem à mesma reta, né? Como vemos, uma reta que passa pela origem, este ponto define uma reta com a origem, estes dois pontos, mas este já define outra reta, este já define outra reta e este já define outra reta. São retas diferentes, portanto, são pontos que não são razões que não são diretamente proporcionais. Vamos ver finalmente a última tabela. O raciocínio é exatamente o mesmo. Qual é o número multiplicado por 5 dá 10, portanto 2, 3, 4, aqui para 15 e para 20. Aqui o fator é 1, porque é constante, né? E portanto são diferentes. Enquanto aqui para passar daqui de 5 para 10 temos que multiplicar por 2, aqui de 10 para 10 temos que multiplicar por 1. Portanto 2 e 1 é diferente, 3 e 1 é diferente, 4 e 1 é diferente. Logo, não são grandezas diretamente proporcionais. As razões demonstram isso, portanto 5 décimos é 1 meio, 10 sobre 10 é 1, 15 décimos é 3 meios e 20 décimos é 2. São razões todas diferentes. Vamos ver no GeoGebra, neste caso os pontos estão contidos numa reta, mas é uma reta horizontal, não é uma reta que passa pela origem e portanto as grandezas não são diretamente proporcionais. Cada um dos pontos define uma reta com a origem, mas não estão numa mesma reta que passe pela origem. Estão numa reta horizontal que corta o eixo vertical neste ponto aqui. Temos finalmente a última tabela, a relação entre A e B, A na horizontal, B na vertical, e verificamos que todos os números de B são iguais a 10, cá está, B é igual a 10, e o A é que vai variando 5, 10, 15, 20. Portanto, verificamos que os pontos as duas grandezas não são diretamente proporcionais. Porquê? Porque não estão sob a mesma reta que passa pela origem. Estão sob uma reta horizontal, esta azul, mas essa reta teria que passar pela origem. Não passa. Cada um dos pontos define com a origem retas diferentes. Logo, não são diretamente proporcionais as duas grandezas. Vamos então resolver o exercício número 3 deste conjunto de exercícios e neste exercício o enunciado diz-nos o seguinte: copie e completa a tabela seguinte sabendo que para fazer compota de framboesa são necessárias 6 chávenas de açúcar para 8 chávenas de framboesas. Portanto, esta é a razão de referência, portanto, que define qualquer combinação para fazer esta receita. Portanto, vamos utilizar dois métodos. Para passarmos desta razão para esta razão, conhecemos os denominadores. Qual é o número que nós temos que dividir? Dividir porquê? Porque o número de destino é menor que o de partida. De chegada é menor que partida. Qual é o número que temos que dividir o 8 para chegar ao 2? É por 4. Portanto, significa se as duas grandezas são proporcionais, isto é, o açúcar e a framboesa na receita, então ao dividirmos uma, a outra também é dividida. Portanto, 6 dividido por 4 dá 1,5. Portanto, terminamos este valor. Este número que divide a primeira razão para obtermos a segunda é um número, a operação utilizada é a divisão. Porquê? Porque nós passamos de um número maior para um número menor. Se fosse o inverso, teríamos que saber qual é o número que multiplicava. Certo? No segundo método, vamos utilizar o cálculo da proporção, igualando as duas razões, a razão de referência e a razão que queremos determinar, em que desconhecemos um dos termos. Portanto, o 6 está para 8, assim como A2, que é o açúcar desta segunda razão, está para 2. Produtos meios agora produtos extremos, portanto, neste caso será 8A2 igual a 6 vezes 2, ou seja, o 8 está a multiplicar, passa para o outro membro a dividir, fica 2 vezes 6, 12 dividido por 8. Vamos simplificar, podemos simplificar a fração por 2, dá 6 quartos, e aqui também por 2 dá 3 meios ou 6 1,5, que é o mesmo resultado da metodologia anterior. Para o segundo valor, vamos saber exatamente a mesma coisa. Qual é o número? Neste caso, para passar de 6 a 18, que é maior, portanto, este é menor, este é maior, portanto, temos que multiplicar. Qual é o número que temos que multiplicar 6 para dar 18? É 3. Então o do baixo é a mesma coisa. 8 vezes 3 dá 24.
Portanto, isto porquê? Porque tem a mesma numa relação de duas grandezas que são diretamente proporcionais, quando se multiplica uma por um valor, a outra também é multiplicada. Inversamente, quando se divide uma por um determinado valor, a outra também é dividida. Portanto, neste caso, é uma multiplicação, passamos de um termo menor para um termo maior. Utilizando o segundo método, vamos utilizar o cálculo da proporção. Na mesma, 6 oitavos, que é a razão de referência, igual a 18 sobre F3, framboesa da razão 3. Portanto, é a nossa variável, 6F3 é igual a 8 vezes 18. Então, F3, o 6 está a multiplicar, passa para o outro mesmo a dividir, fica 8 vezes 18 a dividir por 6. Podemos dividir por 2, aqui dá 4, ali dá 3, portanto fica 4 vezes 18 sobre 3. Podemos simplificar este por 3, dividir este por 3 e o de cima também por 3, fica 4 vezes 6 dá 24. Portanto, e neste caso, nós utilizamos uma proporção 6 oitavos, 6 oitavos sobre 18, 24, mas como entretanto terminamos esta e que resulta da de referência, podemos utilizar esta. Contudo, devemos utilizar sempre possível a de referência, a menos que exista outra razão que seja mais fácil de efetuar os cálculos. Portanto, utilizamos neste caso 1.5, que é o que terminamos ali em cima, sobre 2, é igual a 18 sobre F3. Fazendo os mesmos cálculos, chegamos ao mesmo valor, não poderia deixar de ser. Isto é, porque são grandezas diretamente proporcionais. Vamos analisar esta relação entre estas grandezas no GeoGebra e, como verificamos, elas estão sob uma mesma reta e, portanto, são grandezas diretamente proporcionais. Relativamente a este conjunto de dados, portanto, verificamos que este ponto, que são 6 chávenas de açúcar para 8 chávenas de framboesas, é que define a fração de referência. Portanto, esta é que define o posicionamento da reta, né? 6, 8. Portanto, os outros pontos nós temos que calculá-los com base nesta fração de referência e verificar se eles estão em cima ou não da reta. Neste caso, verificamos que estão. Portanto, se nós tirássemos este ponto para fora, portanto, a relação já não seria diretamente proporcional entre o açúcar e a framboesa. Portanto, mas, sendo assim, estão todos sob a mesma reta, são grandezas diretamente proporcionais. Vamos então ver o exercício número 4, a mesma conjunto de exercícios. O enunciado diz-nos o seguinte: num supermercado vendem-se dois tipos de embalagens de bolachas da marca B. A embalagem de 15 bolachas custa 87 cêntimos e a embalagem de 50 bolachas custa 2,49 €. Verifica se o preço da embalagem é diretamente proporcional à quantidade de bolachas. Mostra como chegaste à tua resposta. Portanto, em princípio, não deverá ser, ou não deveria ser, porque nós sabemos que quando compramos qualquer coisa em maior quantidade, sai mais barato o preço unitário. Mas de qualquer modo vamos confirmar. Portanto, construímos a tabelazinha, neste caso não nos é dada a tabela, dá-nos os valores, e vamos embalagem do tipo 1, embalagem do tipo 2. Quantidade de bolachas da embalagem do tipo 1, 15. Preço, 0,87 euros. Quantidade de bolachas do tipo 2, 50. Preço, 2,49. Portanto, a razão que nos pedem para analisar, aqui no enunciado, verifica o preço das embalagens é diretamente proporcional à quantidade de bolachas. Portanto, preço de embalagens em cima e quantidade de bolachas em baixo. Preço de embalagens é em euro, quantidade de bolachas é bolachas. Não é? Portanto, vamos obter uma razão que é euros por bolacha. Não é? Preço unitário da bolacha, no fundo. Se calcularmos a primeira razão, 0,87 sobre 15, obtemos um custo unitário de 0,058 euros por bolacha. No segundo, obtemos um preço de 0,050. Portanto, o que é que verificamos? Que o preço da razão 2 é inferior, o preço unitário da razão 2 é inferior ao preço unitário da razão 1. E é compreensível, porque à medida que aumenta a embalagem, o preço unitário do produto deve ser mais barato. Como as razões são diferentes, as duas grandezas, isto é, o preço da embalagem e a quantidade de bolachas, que são as duas grandezas diferentes, não são diretamente proporcionais. Aliás, verificamos no gráfico, vamos ver no GeoGebra já a seguir, cada uma define uma reta com a origem, que são retas diferentes e, portanto, os pontos são em retas diferentes, não pertencem à mesma reta, logo não são grandezas diretamente proporcionais. Utilizamos neste gráfico
escalas diferentes, por uma questão de melhor visualização, mas poder-se utilizar a mesma escala. A análise do preço da embalagem em função da quantidade de bolachas no GeoGebra é uma análise deste tipo. Isto é, para a embalagem que tem 15 bolachas e custa 87 cêntimos, é esta reta rosa. Para a embalagem que tem 50 bolachas e custa 2,49€, é esta reta azul. Como nós vemos, os pontos pertencem a retas diferentes, isto é, este ponto T1 referente à embalagem do tipo 1 define esta reta com a origem, enquanto a outra define a outra. Podemos dizer então que o preço das embalagens não é diretamente proporcional à quantidade de bolachas. Vamos finalmente resolver o último exercício desta primeira parte e vai tratar no fundo, de um câmbio entre duas moedas. Nas férias de verão, o Sr. Manuel visitou um país onde a moeda corrente é o dólar. Na troca de 100 euros, o Sr. Manuel recebeu 80 dólares. Se o Sr. Manuel necessitasse de trocar 236 euros para dólares, quantos dólares receberia? Isto é admitindo que existia a mesma proporção, relação entre as duas moedas. Se existisse a mesma proporcionalidade direta, não é? Portanto, a relação, ou seja, a razão de referência é 100 euros para 80 dólares ou 100 euros para 80 dólares ou o inverso, 80 dólares para 100 euros. Temos, portanto, uma razão conhecida, não é? Se nós imaginemos aqui uma caixa, se metemos 100 euros sai 80 dólares, se metemos 80 dólares sai 100 euros. Portanto, esta é a razão de referência. Na linha 1, pretende saber que quantos dólares vai obter quando tenta cambiar 236 euros, admitindo a mesma relação. Então, vamos fazer a proporção entre duas razões, entre a razão de referência, que é 100, por exemplo, nós escolhemos 100 euros sobre 80 dólares, e, portanto, 236 euros sobre o dólar. Portanto, reparar que se os euros estão no numerador, no outro também tem que estar. Se os dólares estão no denominador, o outro também tem que estar. A variável, neste caso, é D, então 100D é igual a 236 vezes 80. Portanto, o 100 está a multiplicar, passa por outro mesmo a dividir. Simplificando esta fração, chegamos ao valor de 188,8 dólares. Claro que se fizermos ao contrário, isto é, utilizando a razão de referência ao contrário, 80 dólares sobre 100 euros, invertemos também a segunda, porque tem que estar no denominador os euros e no numerador os dólares. Chegamos ao mesmo resultado. Na segunda linha é a mesma coisa, mas ao contrário. O Sr. Manuel apresenta 12 dólares e quer saber quantos euros vai receber. Partimos da mesma da razão de referência, né? 100 euros sobre 80 dólares, por exemplo, ou ao contrário aqui, e metemos os 12 dólares no denominador e aqui os 12 dólares no numerador, se fosse esta opção. Resolvendo a fração do mesmo modo, chegamos à conclusão que temos 15 euros em qualquer uma delas. Se verificarmos, como vamos verificar com o GeoGebra, já dinamicamente a seguir, este ponto é o ponto referente à razão de referência que define, no fundo, a proporcionalidade direta entre o câmbio entre o dólar e o euro, ou o euro e o dólar. Portanto, todos os outros, nós verificamos que como foram calculados com base na razão de referência, vão cair sobre a mesma reta e, portanto, o câmbio é toda uma proporcionalidade direta. Claro que é evidente que o câmbio pode mudar. Se no dia seguinte o câmbio fosse outro, a reta já seria outra. E, portanto, as trocas entre moedas já ocupariam outras posições diferentes. Não é? Eram proporcionais para o dia. Não é? Porque o câmbio é sempre uma proporcionalidade entre duas moedas. Não é? No GeoGebra, a análise do câmbio entre o euro e o dólar feito por Sr. Manuel é uma análise deste tipo. Portanto, a análise da relação entre as grandezas euro e dólar, portanto, o câmbio, é definida exatamente por este ponto. Ele diz-nos exatamente que 100 euros são equivalentes a 80 dólares. Portanto, este ponto, com o ponto de origem, define esta reta vermelha.
Ora, para que os outros câmbios que foram efetuados estejam na mesma razão, eles têm que pertencer à mesma reta e pertencem. Quando ele quis trocar 236 euros, converter euros em dólares, portanto, entregou 236 euros e recebeu 188,8 dólares. Na linha 2, ele entregou 12 dólares e recebeu 15 euros. Portanto, verificamos que os pontos relativos às razões estão sobre a reta vermelha, logo existe uma proporcionalidade direta entre o euro e o dólar nos câmbios. Portanto, como sabemos, o câmbio varia no dia, varia ao longo do dia, varia no dia, de dia para dia e às vezes durante o próprio dia, mas no fundo o câmbio é exatamente uma proporcionalidade direta entre duas moedas, não é? Portanto, neste caso, no caso do nosso problema, temos o câmbio entre o euro e o dólar. Portanto, há uma relação que é definida no momento por este ponto. Isto é, 100 euros são equivalentes a 80 dólares.